alunos dos quintos anos, bora fazer correção de português? Sim! Correção do nosso livro, volume 3, do Aprender. Ah, é? Estamos no volume 3. Puxa, finalmente começamos o volume 3. Que legal. Hoje, aula 3, páginas 4, 5 e 6. Vamos fazer a aula 3 hoje, lendo um artigo colaborativamente. Vamos fazer? Sim! Então vamos lá. Vamos fazer correção. Oba! Antes de começar a nossa correção, vocês sabem? Sim! Todo dia é dia de... Fala meu nome, pro! É claro que eu falo, meu amor. Escreva lá nos comentários o seu nome. Escreva o seu nome e fala meu nome, pro, que eu ponho você na minha lista. A minha lista tem muitos e muitos nomes. Como são muitos e muitos e muitos nomes, eu vou dedicar uma semana especial a cada turma. E essa semana é a semana especial do quinto ano G. Sim, os meus alunos, os alunos do quinto ano G da Escola Juventina, que não me abandonam jamais. E são eles. Ok, deixa eu pôr aqui pra vocês verem. O Gabriel, o Luiz, a Alicia, o João, o Cauã, o Leandro, a Manu, a Laura, a Isabelle, a Caliane, o Tutu, o Eduardo, Isadora, José, o Elton, Sérgio, Amanda Santos e Gustavo Oliveira. Sim, esses são os alunos do quinto ano G. Beijos! Sim, eu falo seu nome. Fala meu nome, pro. Aqui. Fala meu nome, pro. Eu falo, meu querido. É só você colocar o seu nome lá nos comentários. Sim! Agora que eu já falei o nome, os nomes dos alunos do quinto ano G da Escola Juventina, podemos começar a correção. Aula 3, páginas 4, 5 e 6. Vamos lá? Sim! Então vamos lá. É facinho hoje. Vocês vão achar fácil. Olha aqui, ó. O que nós estamos falando desde que a gente começou o livro do Aprender? Qual é o assunto? O uso do celular. Que depois que entrou a pandemia, ninguém mais pôde desgrudar do celular para fazer lição, para compartilhar aula, para ficar por dentro do que está acontecendo. Tem que usar o celular, não tem jeito, certo? Muito bem. E a gente aprendeu também o que é um debate regrado, que é quando duas pessoas expõem a sua opinião a favor ou contra de um determinado assunto. Muito bem. Então agora vamos falar sobre um artigo. O que é um artigo? Um artigo é um texto jornalístico. Qual que é a função de um texto jornalístico? Me diga. É informar, não é? A gente vai procurar informação aonde? No texto jornalístico. Eu vou procurar informação no... Deixa eu ver. No aplicativo dos Minions? Não. Eu vou procurar informação na série La Casa de Papel? Não. Eu vou procurar informação sobre o que está acontecendo na CPI da Covid? Aonde? Num programa jornalístico. Num jornal, num texto jornalístico. Então, o texto jornalístico, a função dele é me passar informação, ok? Sobre o que está acontecendo ou sobre algum assunto. Muito bem, então vamos lá. Vamos relembrar. Artigo é um texto que traz opinião sobre um determinado fato ou assunto. Normalmente o artigo é assinado e reflete a opinião do autor, mas não necessariamente do veículo que está sendo publicado. Então, um jornalista escreve um artigo sobre um texto, sobre um tema que ele é a favor ou ele é contra. E aquele artigo é exposto num contexto jornalístico. Então vamos lá. Antes de ler o artigo, que é este aqui, Celular na Educação, vamos lá, analise o título. Celular na Educação, os desafios da pandemia. Então vamos começar com o título aqui. Deixa eu pegar o verdinho. Título. Qual que é o título do artigo? Celular na Educação, os desafios na pandemia. Deixa eu pegar minha... Peraí. Então vamos lá. Então antes a gente lê. Letra A. O que é possível entender sobre o artigo se eu ler o título? Celular na Educação, os desafios da pandemia. O que eu acho que esse artigo vai falar? Tá bem fácil aqui, né? Se eu ler o título, eu consigo saber sobre o que vai falar. Vai falar sobre a venda de bananas, que aumentou muito. Não, vai falar sobre o preço da gasolina, gente. Tá impossível o preço da gasolina, do gás de cozinha. Não. Esse artigo aqui, ó, Celular na Educação, os desafios na pandemia, vai falar sobre o aumento da conta de luz. Misericórdia, ninguém mais pode acender luz em casa. Vai falar sobre esses assuntos? Não. Você acha que este artigo vai falar sobre o uso do celular, gente?
depois que as aulas pararam por conta da pandemia. Sim! Então vamos escrever isso aqui, ó. Vamos lá. Então o artigo vai tratar do assunto da suspensão das aulas por um período e o que fazer para não ficar sem estudar utilizando o celular como ferramenta de estudo. Muito bem. Sabendo que o artigo traz uma opinião, lembra disso? O artigo tá aqui, ó. Traz uma opinião sobre um assunto. Ok. É possível saber qual será a posição defendida pela autora somente se eu ler o título? Se eu ler esse título aqui, Celular na Educação, os desafios da pandemia, eu vou saber se a autora ela é a favor ou contra o celular? Dá para saber? Só lendo o título? Por quê? O título não me traz pista nenhuma se ela é a favor. Se fosse assim, ó, celular na educação. Foi bom porque possibilitou uma nova ferramenta de estudo. Aí eu sei que, olha, ela acha que foi bom, então ela é a favor do celular na educação. Mas aqui não está dizendo que ela é contra nem a favor. Então, aqui a resposta é assim, não dá para saber, porque não tem pista nenhuma ali para mim. Eu vou ter que ler o artigo para saber se ela é contra ou a favor. Então, vamos colocar a resposta. Pronto. Então, não, por quê? Porque o título não traz pistas sobre a opinião da autora. Muito bem, pessoal. Agora, esse artigo aqui, ó, Celular na Educação, os desafios da pandemia, ele tá aqui, e ele tá aqui, e ele é grande. Então, se eu for ficar lendo, vai demorar bastante. Vocês viram? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resumindo para vocês os parágrafos, tá? Aqui, a autora, que é essa moça aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Mariana Mandelli é a autora. Ela vai tratar deste assunto aqui, do uso do celular. Então, ela começa falando o quê? Que o fechamento da escola empurrou todo mundo, tanto aluno como professor, fazer o uso do celular, da internet. De alguma maneira, você teve que aprender a se virar, porque senão você ia ficar totalmente por fora desse negócio da escola. Aí, como é que eu vou saber o que está acontecendo lá na escola se eu não acessar o celular, se eu não tiver internet? Então, precisou a gente aprender também, né? A mexer no celular, a ver como é que fazia, a gravar um vídeo, a compartilhar uma aula. Então, isso daí empurrou a gente para o uso do celular, né? Isso daí já era uma coisa assim, que já estava sem volta, né? Todo mundo pode se dizer que tem um celular. Nem todo mundo, mas a grande maioria já tem um celular, já faz uso da internet. E com esse negócio da pandemia, agora sim que virou, que a gente percebeu, nossa, como é importante o uso do celular. Deixa eu só marcar aqui para vocês, deixa eu marcar de verdinho, algumas partes assim importantes, tá? Muito bem. Se já era um caminho sem volta, né? Agora então ficou ainda mais evidente que não dá mais para ficar sem o uso do celular. Aí aqui ela vai falar o seguinte, com esse negócio da gente ser obrigado a usar o celular, ficou uma coisa bem evidente também, né? Que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso ao celular. E uma coisa que também a gente pôde perceber é que o jovem, a criança, não tinha uma mediação adequada. Sabe o que é isso? Uma orientação adequada para acessar, né? E tirar assim o que tem de melhor, o que tem de mais importante. Então, liga lá, você sabe usar o celular? Eu sei tudo de celular. Você sabe o que? Ligar um joguinho? Acessar o YouTube? Quando a gente fala assim, faz uma pesquisa sobre tal coisa, tem que chamar a mãe, faz aqui, a professora mandou fazer a pesquisa tal. Por quê? Porque não tem, não sabe, não tem a orientação de como fazer uma pesquisa, como acessar um artigo, como fazer o uso de um texto jornalístico. Não, só sabe ligar um YouTube, só sabe digitar lá no Google, né? Não sabe direito, não tem a mediação correta. Isso ficou evidente agora, nessa época que a gente falava, faz a aula tal, tá lá. Tá onde? Não sei achar, nem sabia nem achar. Muito bem. Aí aqui também tá falando sobre, que a gente fala que os jovens hoje em dia já são nativos, já nasce sabendo, mas que ficou claro que não é verdade, que o jovem não nasce sabendo.
Um estudo da Universidade de Stanford provou que, embora os jovens sejam bem habilidosos, né, eles não têm nenhum discernimento, nem criança, né, nenhum discernimento sobre o conteúdo. E ele vai vendo conteúdo e às vezes nem é verdade aquilo lá, tá compartilhando, tá lendo, tá passando para os outros. Não, mas eu vi, é verdade. Nem sabe se é verdade, não tem discernimento nenhum. E muitas vezes, até para conversar com as pessoas, não sabe se aquela pessoa é uma pessoa idônea, se é uma pessoa perigosa. Não, vai conversando com qualquer um, manda solicitação de amizade, manda o número do telefone, se bobear, marca até encontro, né? Então, é isso aí que essa pesquisa está falando, né? Que o jovem não tem discernimento nenhum. Apesar de produzir conteúdo, né? Que vocês são bons em filmar, em jogar, em mostrar isso aqui, né? Não tem discernimento de como fazer isso. Aí, aqui também vai falar que quando a gente força, né, você a ir lá para a tela, existe uma cultura digital. Essa cultura digital tem que ser a mesma cultura de quando você está falando com a pessoa pessoalmente, né? Não pode ser diferente. Ah, mas ninguém descobre onde eu moro, eu posso xingar qualquer um. Eu xingo, eu falo mal, eu ponho lá palavrão. Ninguém vai saber, quem vai me encontrar? Ninguém. Não pode. Você tem que tratar a pessoa como se você estivesse falando com a pessoa ali, né? Porque se você falar alguma coisa, a pessoa pode, sei lá, pode te agredir, pode te xingar, né? Vai te pegar na tua casa, vai chamar tua mãe. Não é? Se você estiver falando assim com a pessoa pessoalmente. Então, pela internet, você tem que ter o mesmo comportamento. Você não pode ter um comportamento diferente só porque você está escondido atrás da internet. Ninguém vai descobrir onde eu moro. Ah, então eu vou xingar todo mundo. Não pode. Muito bem. E aqui também vai falar... Aqui vai falar o seguinte, que esse ambiente, tá? Ele vai tratar, tem que ser um uso produtivo, esse ambiente da internet tem que ser um uso produtivo, não pode ser somente para ficar lá horas e horas e horas sem fazer nada. Vai falar aqui também que você tem que consumir a tecnologia conscientemente, tá? Não pode ser isso daí em vão, fica lá, né? Sem fazer nada, fica lá em vão, tá? E aqui ele tá falando também, sabe o quê? Que esse negócio da internet, né, do uso da internet, é como trocar um pneu com um carro em movimento. É fácil trocar um pneu com um carro em movimento? Não, claro que não. Não tem como. E é isso que está falando aqui, que essa moça fala, essa jornalista fala, que você usar a internet, saber usar, saber discernir o que é verdade, o que é mentira, saber o que está certo, o que está errado, como se comportar, é como trocar um pneu com um carro em movimento. É muito difícil, é um desafio, né? Mas precisa aprender, tá? E também ela vai falar aqui sobre o bullying. Aqui, ó, o bullying que vocês, aí algumas pessoas, né? Não todo mundo, mas algumas pessoas praticam bullying também, né? Aqui embaixo ela vai falar que a gente precisa ter cidadania, que foi aquilo que eu falei, a cidadania, não só a cidadania, mas também a cidadania digital, que tem que ter o respeito, o acolhimento, a inclusão. Não pode ser diferente de você tratar a pessoa pessoalmente. Pelo celular tem que ser o mesmo comportamento, como se você estivesse falando com a pessoa pessoalmente. Muito bem. Vai falar também que você precisa ter o senso crítico, você tem que aprender. Aqui ela vai falar assim, ó, você tem que identificar o que é boato, o que é fake, quando a pessoa está te manipulando, desinformação, você tem que ler. Não é você vai compartilhando, não, peraí, deixa eu ver, será? E se isso for mentira e eu estou passando para frente? Não, então peraí, então eu não vou compartilhar. Não, tem esse vídeo engraçado aqui do menino que caiu, não sei o que, se machucou, todo mundo riu da cara dele. Não, peraí, eu vou compartilhar, mas se um dia eu cair e alguém me filmar e compartilhar? Não posso fazer isso. Eu não vou compartilhar esse tipo de vídeo. Então você tem que ter esse senso crítico na hora de compartilhar. E de assistir também, né? Aí você coloca lá, mandam pra você lá pelo WhatsApp um vídeo, você começa a ver e fala, ih, credo, não vou nem terminar de ver, já desliga e deleta. Não, vou ficar lá vendo. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo. Ainda fica pensando assim, ai, não acredito que eu tô vendo isso. Não vê. Desliga e deleta. Não fica passando pra frente, nem assistindo, perdendo seu tempo. Muito bem. E aqui no último tá falando que os jovens têm que entender que a qualidade da informação afeta as decisões. Então a gente não pode passar pra frente qualquer informação. E eu não posso acreditar em tudo que está lá. Eu tenho que
ter senso crítico. Tá falando aqui, ó, que hoje em dia existe a infodemia, que é essa proliferação de mentiras, de coisas falsas que tem na internet. E por fim aqui, ela tá falando que formar cidadãos que saibam fazer escolhas livres e responsáveis no ambiente digital. Você é livre para escrever o que você quer, para falar, ter a sua opinião, para assistir o que você quiser. Mas você tem que ter responsabilidade, não é qualquer coisa. Certo? E é isso aqui que está falando o artigo dessa moça aqui, da Mariana. Então, eu vou marcar aqui para vocês os pontos principais, que a gente vai precisar deles depois para fazer a próxima aula. Então, vamos lá. Prontinho. Grifei aqui as partes importantes do texto que nós falamos. Muito bem. Porque nós vamos precisar dela depois aqui para fazer a aula 4, tá? Que vai ser no próximo vídeo. Muito bem. Mas antes da gente partir para o próximo vídeo, deixa eu só fazer umas observações aqui. Muito bem. Qual que foi o tema desse artigo? O uso do celular. Muito bem. Durante a pandemia. Ok. Qual que foi a linguagem? Como é um texto, um artigo, um texto jornalístico, a linguagem tem que ser uma linguagem formal. Não pode ser qualquer linguagem, né? Tem que fazer toda uma linguagem formal. Muito bem. Qual que é a função do texto informativo? Informar. Texto jornalístico, né? Informar. Muito bem. Como que ele está organizado? Tem a introdução dele, tá aqui, a introdução. Começou aqui com a introdução. Ela começou a falar essa introdução, ó, que com o fechamento das escolas, o que era um caminho sem volta se tornou indispensável. Muito bem. Aqui teve o desenvolvimento de toda a ideia dela, de que o jovem não tem discernimento, que precisa ter cidadania e cidadania digital ao mesmo tempo, certo? E aí ela conclui, aqui no finalzinho, que essa coisa do ambiente digital é um desafio, sim, mas que é uma ótima oportunidade para a gente começar a explorar todo esse tema aí de você saber ler uma notícia, ser crítico e não propagar mentiras. Muito bem. E qual que é a estrutura? Ela mostra os fatos, não mostra? Os fatos. O que são os fatos? Que veio a pandemia, que todo mundo passou a ter que usar o celular, que as pessoas não têm, que os jovens não têm discernimento quando usam o celular. E ela colocou os argumentos dela, né? Aqui, por exemplo, quando você, aqui, que ela fala aqui do bullying, ó, tá vendo? Por exemplo, quando o coleguinha exclui o outro, você tem que fazer o quê? Você tem que falar para ele que não é assim, que você tem que respeitar a opinião do seu colega. Você pode não concordar, mas você precisa respeitar. Muito bem, então eu vou escrever isso aqui, porque a gente vai precisar disso aqui na hora de fazer as atividades lá embaixo. Então vamos lá. Prontinho, coloquei aqui que o artigo é um texto jornalístico, qual foi o tema do artigo, como ele está organizado, qual que é a estrutura dele, que tipo de linguagem foi usada e qual é a função do artigo jornalístico. E eu vou colocar aqui também, deixa eu pôr aqui, peraí. Aqui, ó, quem é a autora, aqui a Mariana Mandelli, e onde foi publicado, aqui, ó, no site educamedia.org.br, tá? Muito bem, pessoal, é isso aí. Beijos pra vocês, vou me despedir de vocês agora. Vou me despedir agora, antes de dar tchau pra vocês, vou falar fala meu nome, pro! Eu falo! Essa semana dedicada aos alunos do 5º ano G da Escola Juventina, e são muitos, hein? Olha eles aqui, Gabriel, Alicia, Cauã, Laura, Isabelle, Eduardo, Isadora, Sérgio, Amanda, Gustavo Oliveira, Luiz, João, Leandro, Manu, Caliane, Tutu, José e o Elton. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só chamar. Tchau! E cuidado com esse uso do celular aí, presta atenção, hein? Não vai ficar acessando qualquer coisa, não. Nem compartilhando bobagem. Tchau!